Eu queria, depois que a gente tem esses elementos que a gente conformou nas lições, parece que já se somam 8 aulas, eu queria examinar um outro tema que está inserido, está imbricado nesse contexto que é a lógica. Nós temos a lógica, que deveria ser uma simples forma de verificação da verdade, como uma espécie de elemento protagonista da nossa forma de pensar. Então, eu gostaria de trazer aqui uma lição normalmente de Edgar Morin. Eu tenho que trazer essa lição, e Morin é tantas vezes citado, exatamente porque ele tem a obra mais completa que existe sobre essa matéria. E ele é um dos que assinou aquele Manifesto da Transdisciplinaridade em 1994, se eu não me engano, juntamente com outros 8 ou 10 cientistas importantes. Ele estudou essa matéria e revisou essa matéria, examinando exatamente aquilo que continua importante e aquilo que tem que ser modificado na ciência, que um Estado põe à disposição do seu povo. A forma de pensar, e essa implica mais em desconstrução que construção, que é proposta não só por Morin, mas por todos aqueles outros cientistas que a gente vem mencionando e ainda vai mencionar outros. Ele diz: a determinação das operações lógicas-chave, o paradigma simplificador relativo à ordem ao homem procede da disjunção e exclusão, da desordem e da natureza, respectivamente. Quanto a isso, o paradigma parece remeter à lógica: exclusão, inclusão, disjunção, conjugação, implicação e negação. Mas, na realidade, esconde-se sob a lógica, e seleciona as operações, quem seleciona as operações lógicas que se tomam, ao mesmo tempo preponderantes, pertinentes e evidentes sob sua influência. É ele que prescreve a utilização cognitiva da disjunção ou conjugação. Isso quer dizer o seguinte: quando se examina uma questão lógica, primeiro se escolhe aquilo que se quer considerar e se exclui aquilo que não se quer considerar. Então, ao mesmo tempo, se busca aquilo que se quer preponderar e aquilo que quer se eliminar. É ele que prescreve a utilização cognitiva da disjunção e conjugação. É ele que concede o privilégio a certas operações lógicas em entendimento de outras. É ele que dá validade à universalidade à lógica eleita. Através disso, dá aos discursos e teorias que controlam o aspecto da necessidade e da verdade. Então, os discursos que se estabelecem nesse sentido, eles são mais ou menos pintados como uma lógica que dá um cunho de verdade. Assim, o paradigma opera a seleção, a determinação e o controle da conceitualização, da categoria, da lógica, designa as categorias fundamentais da inteligibilidade e opera no controle do emprego delas. Então, por que se fez essa leitura que aparece assim, um pouco complicado? Isso justifica tudo aquilo que vem se dizendo. O juiz escolhe o que ele quer considerar como uma espécie de consolidador daquilo que ele vai dizer. Vocês vão dizer, mas esse problema lógico é uma questão meio complicada que a gente não aprende nas universidades. Tudo bem. Às vezes a gente aprende em algumas situações de curso de mestrado ou de curso de doutorado. Mas a lógica, ela está presente em todo o discurso que se faz.
Eu vou contar um elemento que hoje está operando um grande prejuízo no âmbito do ICM. Eu quero lembrar uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão do ICM substituto. O ICM substituto é uma forma de se calcular previamente o valor da incidência tributária das operações futuras. Então se centraliza na fábrica e a fábrica vende, por exemplo, por 100. E por uma operação de estatística se verifica que aquele produto vendido a 100 na fábrica é revendido ao consumidor final a 200, para simplificar. E o que é que foi dito? Bom, se um determinado comerciante compra esse produto por 100 e ele é agregado em 100%, ele paga antes da saída da fábrica R$100, calculado sobre uma venda que está prevista para R$200. No momento em que ele vende esse produto a R$150, ele está pagando ICM sobre o restante, que seria 150 para 200. Entrou-se então com uma ação judicial lá no estado de Minas Gerais, e o Supremo julgou essa questão e estendeu ela para toda a situação que ocorre no país, como deve ser feito com todo o paradigma que foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Voltando-se então àquele padrão axiomático, e o axioma é alguma coisa que não se modifica, que ordena a tributação no Estado de direito democrático e republicano, que diz o seguinte: todo contribuinte deve fazer sua contribuição tributária, mas está limitado àquilo que tem, àquilo que opera dentro de um padrão econômico. E o que é que diz? O Supremo diz assim, não, esse que vendeu esse produto por 150 e antecipadamente pagou o imposto por 200, ele tem o direito de receber de volta a incidência tributária sobre os 50 que não se realizaram na sua venda. Fixou um paradigma fenomenal, porque ele limitou a incidência do ICM sobre aquilo que é o preço efetivo vendido ao consumidor final. Tudo bem. Só que aí é o seguinte, o governo, todos os estados, devem devolver, então, aquele excesso de tributação que foi programado, que foi calculado no momento em que houve a compra. Claro que isso implica num prejuízo muito grande. Mas, por quê? Porque ali se considerou o direito individual do contribuinte. Agora, o que o Estado fez? Não, mas os magistrados disseram, mas o Estado vai ter um prejuízo muito grande. Então seria normal que o Estado também tivesse o direito de cobrar a diferença. Ele pagou 200, houve uma incidência de 200, mas ele vendeu por 250. Então aqueles 50 que excediam aquele valor tributado devem ser submetidos à tributação. Agora, com isso, ele desestrutura todo o sistema de tributação antecipada. Mas permite ao Estado cobrar sobre aquilo que é o preço de venda. Mas a minha pergunta é o seguinte: o contribuinte tem o direito individual de pagar sobre aquilo que ele efetivamente revende de preço. Mas o Estado está sujeito ao mesmo sistema de tributação que faz com que haja uma cobrança de imposto? Não. Então, o que é que ocorreu? A operação lógica feita pelos ministros, e aí, pasme, a operação lógica foi o seguinte: o vento que venta lá, quer dizer, a ideia que se aplica para defender o direito do contribuinte, deve ser aplicado também ao Estado. Mas onde está essa conformidade, essa autorização de fazer com que o Estado cobre a diferença? O contribuinte tem um sistema de proteção, mas o Estado não tem. E aí você diz, não, mas o vento que venta lá, venta cá. E se admitiu que o Estado cobrasse esse valor que se excede à venda do valor calculado no momento da operação da substituição tributária. Mas
a operação lógica deixou de ter uma sustentação jurídica. Essa sustentação jurídica é falsa e se elegeu o fenômeno mais instável da natureza como forma de impor uma operação e uma definição lógica, que é o vento. O vento que venta lá, ou sempre assim, o que protege o contribuinte de uma tributação excessiva, de um confisco, deve ser aplicado em favor do Estado, sem que isso tenha qualquer justificação e fundamentação jurídica. Tá, mas e aí? É uma operação lógica. Eu digo, não, como eles têm direito, o Estado também tem. Mas o contexto é de conflito, de composição antagônica. O contribuinte tem direito, individual e concreto, que o Estado não tem. Só que a gente igualou os dois. Pelo vento que venta lá e o vento que venta cá. Então, quando se fala em operação lógica, em que se admite ou se busca uma espécie de elemento e que define a situação, há necessidade de que esse elemento que faz e que repousa e justifica a operação lógica seja real. E nesse caso, não existe. Então é importante que a gente verifique isso. Não, ocorreu uma tributação numa mercadoria, foi vendida. Foi vendida mesmo? Ou foi uma mera transferência? Não, saiu da empresa, logo incide. Será? Não existe diferenciação nisso? Então, essa operação lógica, olha, teve lucro, mas nesse lucro foi excluída uma despesa que efetivamente existiu? Não, mas vamos considerar lucro. Por quê? Porque está dentro de um contexto imaginário. Mas a realidade que eventualmente poderia justificar essa operação lógica, teve lucro, logo paga, ela foi confirmada? Numa parcela não, porque se incluiu naquele valor que é considerado lucro uma despesa que deveria ter sido deduzida. Então essa operação lógica passa a ser uma espécie de protagonista do nosso pensamento. Muitas vezes não se verifica se esta realidade que impôs esse protagonismo efetivamente ocorreu. Não, mas eu imaginei que era. Bom, mas não basta imaginar, tem que demonstrar. Por isso é necessário que desde as operações de lançamento, o fisco, as autoridades fiscais comprovem a relação, mas a comprovação não é simplesmente, olha, isso aqui ocorreu assim, 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 comprovem. Essa comprovação é real. E as autoridades fiscais, dentro de um afrouxamento dessa situação de que sempre é possível a gente fazer uma abstração e admitir a incidência, passaram a simplesmente não se importar muito com essa demonstração. Na área criminal é diferente, essencialmente quando são os ricos que estão sendo processados. Se busca, no detalhe do detalhe, uma situação que permita-se de afirmar uma posição ou outra. No imposto na área tributária, normalmente isso não ocorre. O fisco faz um levantamento qualquer e justifica a sua posição, e aí existe um pressuposto de incidência confirmado num documento público, num lançamento, e se pressupõe que aquilo é verdade. Então, grande parte dos lançamentos que estão sendo confirmados, eles simplesmente estão postos e justificados nesta lógica. A autoridade administrativa tem o poder de afirmar a verdade. Se a gente modificar essa frase, a autoridade administrativa tem o poder de demonstrar a verdade. E somente esta verdade, demonstrada tecnicamente, demonstrada dentro de um padrão
científico equivale, nós teríamos uma administração tributária bem mais justa. Claro, mais trabalhosa. Mas o funcionário público não está aqui para trabalhar? Para demonstrar? E muitas vezes eles entram numa empresa e dizem assim, me demonstra isso. E dão uma forma de cálculo, a empresa faz. E depois, não, mas a empresa apresentou esse laudo. Não, mas ela demonstrou aquilo que foi pedido pelo fisco, aplicando uma determinada fórmula que sai equivocada. E se ele não apresentar essa fórmula na forma exigida pelo fisco, ele pode ser penalizado. Então, o que a mim me parece, nós vamos ter que modificar a forma de pensar, sair da abstração em que existe um plano imaginário dentro de um contexto, e esse plano imaginário, uma vez consagrado em linguagem, posto no processo administrativo, passa a ser verdade. E essa verdade, logicamente, implica numa obrigação de pagar, ou eventualmente numa obrigação de não pagar. Mas por isso é que a gente fala que essas operações lógicas que normalmente se faz, choveu, então o terreno está molhado. Eu não posso dizer que choveu e a rua está seca ao mesmo tempo. Então eu digo, choveu. Bom, eu pressuponho logicamente que a rua molhou. A mesma coisa eu posso dizer choveu, mas não choveu. E eu imagino que a rua está molhada. Então esse discurso lógico que se aplica a todo momento que se fala e também nas operações que implicam a decisão judicial, ele é muito importante. E aí, se eu ponho a verdade exclusivamente no contexto da palavra, sem que essa palavra seja justificada na realidade, eu começo a operar num plano imaginário. E é isso que está ocorrendo em grande parte das decisões judiciais que se afastam da realidade e simplesmente impõem uma realidade por via de um julgamento, uma interpretação tida como autêntica, mas de autêntica não tem nada. Essa é uma questão que nós vamos continuar examinando nas próximas aulas.